pedagógicos, né? Desses 2 concursos aí que acontecerão em breve, cujas provas acontecerão em breve, né? Bom, deixa eu só dizer a vocês aqui quais temas nós iremos tratar hoje, tá? Eu selecionei questões do INDEC e do Instituto Darwin, que são as 2 bancas que estarão trabalhando nos 2 concursos, respectivamente, e dos temas de diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, certo? LDB. Então, hoje, nós vamos discutir esses 2 temas mediante as questões que eu vou apresentar para vocês, e vocês vão aqui tentando respondendo e dialogando comigo sobre elas, tá bom? Mas vamos seguir a mesma dinâmica que a gente teve na aula passada. Eu apresento as questões, dou um tempinho para vocês lerem direitinho, lerem as alternativas e darem uma resposta, né? Aí, a partir da resposta que vocês derem, eu aponto qual é a resposta correta daquela questão, e aí a gente faz um comentário. Vocês ficam também com a liberdade de fazer algum comentário também sobre a questão, levantar alguma dúvida, para que a gente, então, trabalhe as temáticas de maneira bem aprofundada, o mais aprofundado possível, né? O mais aprofundado possível que a gente... o mais aprofundado que a gente tem condições de fazer nessa noite de hoje, tá bom? Então, vou abrir aqui a apresentação. Quem for falar, dando alguma contribuição ou levantando alguma dúvida, abre o microfone, tá certo? Na hora de falar, e fala para me chamar a atenção, porque eu não estarei vendo vocês durante a apresentação aqui dos slides. Eu vou estar mediando aqui, viu, professor? Pode ficar tranquilo. Isso, o professor Adriano também vai estar aí ajudando. Deixa eu ver. Compartilhamento da tela apareceu para vocês? Sim, professor. Ok. Bom, então, vamos lá. Já estamos na questão 1? Todas estão vendo aí a questão 1? Sim, professor. Sim. Ótimo, pronto. Sim. Beleza. Então, essa questão vem do Instituto Darwin, tá? E ela diz assim: sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar em relação às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, dentre essas alternativas que vocês estão vendo aí? Vou dar um tempinho para vocês lerem, eu não vou ler, porque eu acho que é melhor vocês mesmos lerem e me apontarem uma resposta, certo? Só chamo atenção para a palavra incorreto, tá? A questão está pedindo algo que seja incorreto sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Apontem uma resposta que aí a gente comenta a questão como um todo. Vão colocando no chat aí. Tatiane colocou aqui no chat D.
Então, só temos uma resposta até agora. Letra Tatiane, né? Colocou letra D, é isso? D de dado. Isso, Jeane colocou D, Andréa colocou D, Paula colocou D e Tatiane D. Certo. Todo mundo colocou D, então, pelo que eu estou entendendo. Isso. Ótimo. Então, todo mundo acertou, muito bem. É isso mesmo. Aí, é incorreto afirmar que as diretrizes curriculares nacionais para a educação são discutidas, concebidas e fixadas unicamente pelo MEC. Se essa alternativa, letra D, tivesse dizendo assim, elas são discutidas, concebidas e fixadas também pelo MEC, aí ela estaria correta. Mas como ela diz que é unicamente pelo MEC, então ela está incorreta, porque a discussão e a concepção, bem como a própria fixação, mesmo que o MEC tenha, pronto, se tem aqui uma coisa que o MEC tem uma responsabilidade maior, é na fixação, certo? Então, as diretrizes, elas são, de fato, fixadas pelo MEC. Mas, até chegar o momento da fixação dessas diretrizes, elas são discutidas e concebidas não somente pelo MEC, mas pelo MEC, juntamente com órgãos da sociedade civil, com organizações da sociedade civil que trabalham diretamente com a educação, né? Como institutos, conselhos, né? Secretarias, etc, etc, etc. Né? Então, eu acho que na aula passada eu falei para vocês, as políticas públicas, todas elas são discutidas de forma paritária, elas são discutidas, concebidas e até mesmo deliberadas de forma paritária, ou seja, sempre com representações governamentais e representações da sociedade civil, certo? Não esqueçam disso, porque uma questão dessa pode cair em relação às diretrizes curriculares, mas pode cair em relação a qualquer outra legislação ou qualquer outra política pública, certo? Aqui a gente está tratando de uma legislação, né? As diretrizes são normas para a educação, é um documento que faz parte do marco legal, né? Do marco legal da educação, mas elas também foram discutidas, elas também são discutidas e concebidas com a participação da sociedade civil. Quando a gente fala de políticas públicas, que são aqueles programas, aquelas políticas nacionais para o campo da educação, é a mesma coisa. A discussão e a concepção sempre são feitas de maneira paritária, tá? Então, se vocês não esquecerem disso, caindo uma questão dessa sobre qualquer plano ou sobre qualquer lei, vocês vão conseguir acertar, né? Porque aqui a resposta da letra D está errada, porque ela coloca apenas o governo como unicamente responsável pela discussão, concepção e fixação, certo? E coloca de fora aí a sociedade civil. Mas eu queria comentar com vocês aqui sobre a alternativa B também. Eu não vou falar das outras, que as outras eu acho que são bem óbvias, né? Acerca das diretrizes. Mas eu queria comentar com vocês sobre a alternativa B, para que vocês também prestem atenção numa coisa. Nós temos, além das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que são essas aqui, né, relacionadas a essa questão, nós temos também a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Muito cuidado para não confundir os dois marcos legais, tá? Muito cuidado. As diretrizes curriculares nacionais, elas apresentam os princípios, apresentam as normas, né? Ou, em outras palavras, as diretrizes que devem nortear a formulação dos currículos para a educação básica, certo? A BNCC é uma base, né, uma tentativa, na verdade, de se criar uma base para que o currículo seja comum. Né? Então, tem normas também, né? Tem normas também, mas são normas específicas para a criação de uma base para que o currículo seja o mais unificado possível no país. Inclusive, é um documento bastante criticado pelos profissionais da educação, né?
muitos pesquisadores do campo da educação, como também muitos profissionais que atuam diretamente no campo educacional, né, como a gente chama no chão da escola, são críticos dessa base nacional comum curricular, porque ela termina tirando muito da autonomia do professor, ela termina tirando muito até da própria autonomia das regiões, né? Inclusive, existem algumas críticas que dizem que a BNCC vai de encontro a algo que está nas diretrizes curriculares, né? Que é a questão da diversidade do currículo, da diversificação do currículo, respeitando as especificidades das regiões. Então, por exemplo, uma comunidade indígena não pode ter uma mesma base curricular de uma comunidade de zona rural que não seja indígena, certo? Então, veja, nós vivemos num país tão diversificado, né, que a discussão sobre o currículo tem que ser também a mais diversificada possível. E a BNCC, ela tem alguns elementos, não, a gente aqui não vai comentar, estou apenas citando para vocês, ela tem alguns elementos que terminam restringindo essa diversificação, né? Essa diversidade. Então, por isso que ela tem sido muito, muito criticada. Mas só para vocês entenderem que são dois documentos diferentes, tá? Que vocês têm que observar, né, prestar atenção nas devidas diferenças, para não cair em algum erro aí, em alguma questão que coloque os dois documentos aí para vocês analisarem, certo? Outra coisa, gente, também, já que a gente está falando de currículo, deixa eu pontuar isso também para vocês. No campo da educação, a discussão sobre currículo é sempre uma discussão muito espinhosa, porque o currículo é uma coisa muito, digamos assim, é uma área, o currículo é um campo, melhor dizendo, o currículo é um campo que está constantemente em movimento, né? Então, essas diretrizes curriculares sobre as quais nós estamos discutindo aqui, nessa questão, na questão 1, né? Essas diretrizes curriculares, elas precisam o tempo todo estar em movimento, estar em constante mudança, porque o currículo é algo muito vivo. A sociedade não é a mesma o tempo todo, né? Ela sempre está em processo de mudança. E aí a necessidade da atualização do currículo para essa sociedade que está sempre em movimento é algo constante, é uma exigência constante, né? Então, as diretrizes curriculares, essas daqui foram criadas logo depois da LDB, né? Se eu não me engano, em 1998, a LDB é de 96, e as diretrizes curriculares já surgem em 1998, mas de lá para cá elas já sofreram, né, inúmeras modificações. Então, é um documento ou é um marco legal que está sempre em movimento por causa dessa dinâmica da sociedade, certo? Então, são informações importantes para vocês atentarem quando caírem questões sobre diretrizes curriculares ou sobre currículo de uma forma geral. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre essa questão ou alguma contribuição a fazer? Se tiver, pode abrir o microfone e falar. Então, vou seguir, tá? Vamos para a questão 2, uma questão do INDEC, tá? Eu falei para vocês, né, que o INDEC, como o Instituto DAV também, mas eu vi isso muito mais no INDEC, o INDEC tem essa prática de colocar questões com enunciado muito grande, tá? Então, atentem para isso também. Essa aqui é uma delas. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, os sistemas de ensino, os estabelecimentos e os professores precisam ter como referência, entre outros pertinentes, as bases filosóficas e pedagógicas que assumem os seguintes princípios. Consciência, primeiro, consciência política e histórica da diversidade. Segundo, conhecimento aprofundado das culturas africanas. Terceiro, fortalecimento de identidades e de direitos. Quarto,
ações educativas de combate ao racismo e a discriminações. Quais são os itens que estão corretos? É isso que a questão está pedindo. Vou deixar que vocês analisem, apresentem a resposta ou as respostas e a gente comenta, tá? Essa questão também é bem interessante. Eu quero fazer um comentário também sobre ela. E aí? Alguém já arrisca? Eu estou em dúvida, professor, entre a letra A e a letra C. Certo. Mas eu estou mais para C. Ok. Como é teu nome? Meu é Andréa. 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 Além de Andréa, alguém tem alguma outra resposta? Ou está na mesma dúvida que ela? Fiquei na dúvida entre a C e a E, professor. C Mas e eu E. ficaria pela E. Tu ficarias com a E, né? Como é teu nome? Tatiane. Tatiane. Pronto, vamos comentar então? Posso comentar? Pode, Shirlene colocou letra E. Certo. A Tiane acha que é E. Ana Clara acha que é C. Paula acha que é C. Shirlene acha que é D. Pronto, beleza. Então, pelo que eu pude perceber, Andréa ficou na dúvida de A e C, mas disse que está mais tendenciosa para a letra C. Tatiane ficou também com dúvida da C e a E e foi mais para a letra E, né? E outras pessoas aí responderam a letra C. Bom, enfim, quem respondeu a letra C acertou, tá bom? A resposta aqui é a letra C. Agora vamos comentar. O comentário aqui é que é importante, tá? Vamos lá. Aqui é uma questão novamente sobre as diretrizes curriculares nacionais, tá? Mas preste atenção no enunciado da questão, que ele está falando sobre a questão está falando sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Pronto. O documento tem esse nome todinho, tá? Vejam bem, as diretrizes nacionais para a educação básica, ela é dividida em várias áreas. Existem as diretrizes curriculares nacionais as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. A gente vai ter algumas questões aqui sobre ela. Ou seja, as gerais são aquelas diretrizes que vão nortear todas as outras diretrizes, certo? Por isso que o nome do documento é Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, tá? Depois, nós temos outros documentos com outras diretrizes específicas. Então, existem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, existem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental,
diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, e existe também as diretrizes, aí tem para a educação do campo, enfim. E tem também essa aqui, ó, que é para o ensino de história, para relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, tá? Estas diretrizes aqui específicas, elas serão cobradas, viu? Tanto Recife quanto Ipojuca. Então, atentem para esse documento, tá? E naqueles cargos que têm somente diretrizes nacionais curriculares, entendam que as diretrizes nacionais curriculares não são apenas para um campo, para vários, né? Então, vocês devem procurar se apropriar o máximo que vocês puderem sobre todos esses documentos, tá? Porque podem cair questões específicas sobre cada um. Esta aqui é uma questão muito, muito, muito específica das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, certo? Vamos entender aqui o que é que se pede, né? Está pedindo os princípios que devem nortear os professores, certo? Que atuam nas escolas, certo? Então, primeiro princípio, consciência política e histórica da diversidade. Está lá, nesse documento, este princípio, gente. Exatamente como está escrito aqui. Consciência política e histórica da diversidade. Ok? Vamos pular para o 3. O 3, fortalecimento de identidades e direitos. Este princípio está lá escrito exatamente dessa forma. Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações. Está lá o princípio escrito exatamente desse jeito, tá? O 2, que é conhecimento aprofundado das culturas africanas, não está escrito lá, certo? Então, por isso que o item 2 não é um item que faz parte dos princípios que devem nortear a atividade dos professores de acordo com esse documento. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, etc. Certo? Então, só vou dizer o que eu venho dizendo em todas as aulas quando a gente fala de questões muito específicas. Só consegue responder essa questão e acertar quem leu o documento e sabe que esse princípio 2, né, ele não está lá, certo? Estão os outros 3, o 1, o 3 e o 4, certo? E não o 2. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, mas isso não seria um princípio? Conhecimento aprofundado das culturas africanas não seria um princípio dos professores? Eles colocam isso aqui, gente, como uma ação dentro do item 4, desse princípio que está aqui no item 4, certo? O princípio que está no item 4 é ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Se você ler este princípio lá no documento, você vai ver que entre as ações educativas está um processo de formação continuada para que os professores e professoras tenham um conhecimento cada vez mais aprofundado das culturas africanas. Então, vejam como isso aí pode pegar rapidamente a gente na prova, né? Porque foi a Andréa que disse que estava na dúvida entre o A e o C. Se a gente não tem uma leitura desse trecho do documento, a gente vai apostar nos 4 itens, né? Porque os 4 itens seriam, em tese, 4 princípios que os professores têm que ter para poder investir na educação das relações étnico-raciais, né? Porém, o item 2 não é um princípio. O item 2 é uma ação que está dentro do princípio 4. Veja como essa questão tem uma complexidade, tem uma especificidade, e aí, chamando a atenção de vocês para muito empenho no estudo desses documentos, tá? Porque se uma questão dessa cai na prova, você tem que ter noção, né, construída a partir da sua leitura do documento. Se você não leu o documento, aí vai ser chute, né? Vai ter que ser chute. E aí, só Deus na causa, só Jesus na causa. E aí, comentários?
Pode seguir. Pode seguir? Beleza. Questão 3. É uma questão do Instituto Darwin, e novamente, sobre as diretrizes curriculares nacionais. Agora são as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Repito, essas diretrizes, esse documento, é aquele documento que coloca as diretrizes que vão nortear todas as outras diretrizes para todas as outras áreas, tá? Por isso que o nome do documento é Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Define que o foco para assegurar uma formação básica comum geral deve estar sujeito no conteúdo sistematizado, na manutenção da qualidade da escola, na formação continuada dos profissionais da educação, principalmente os professores, ou na valorização da classe trabalhadora em educação. Pronto, tempinho aí para vocês lerem e me dizerem o que é que vocês acham. Temos respostas? Eu acho que a letra Andréia colocou letra D, Vera colocou D, Paula colocou D, enquanto só D. Alguém ia falar alguma coisa aí também? Eu estou entre a A e a D. A e a D. Certo. Vamos lá, vamos comentar, tá certo? Vou dar logo a resposta. A resposta é a letra A. Vamos explicar, vamos tentar aqui discutir por que é a letra A. Veja bem, a questão está pedindo o foco, certo? O foco dessas diretrizes está direcionado para o que ou para quem. Sempre que vocês lerem essa palavrinha nas questões, essa palavrinha foco, certo? Foco, essa palavrinha foco, sempre prestem atenção para o seguinte: a questão está pedindo para que você olhe para aquilo que é central, fundamental, certo? Dentro daquele documento ou dentro daquele marco legal, ok? Então, para as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, o foco que assegura essa formação básica comum precisa estar no sujeito. Por que não? Aí, muita gente também apostou na letra D, né? Respondeu a letra D. Vamos então logo para ela. Por que não na formação continuada dos profissionais da educação, principalmente dos professores? Porque, gente, os profissionais da educação, eles estão dentro dessa categoria chamada sujeito, certo? Então, quando o foco está no sujeito, a gente aqui está pensando no sujeito da educação. Quem é o sujeito da educação? São, em primeiro lugar, os estudantes, né? E, na sequência, os profissionais de educação, certo? Então, se a gente diz que o foco está na formação continuada, que é a letra D, certo? Na formação continuada, a gente está tirando o olhar do aluno, o olhar principal do estudante, ou melhor, para o estudante, para olhar de maneira principal a formação dos educadores, certo? E no processo educativo, sempre é o sujeito da educação que está no foco central, ok? Então, atenção
para isso, porque essa ideia de foco pode aparecer também para vocês analisarem outros documentos, tá certo? Deu para ficar entendido? Ou alguém tem alguma dúvida ou algum comentário a fazer? André levantou a mão, quer É. falar, André? Pode falar. Quero. Valeu. Professor, veja, aí, a dúvida agora, o sujeito, aí esse sujeito seria alunos, quer dizer, professores, e quem mais, assim, do sistema? Pronto, o sujeito que é o foco da educação, em Certo. primeiro lugar, é definido como o estudante, certo? O estudante, O certo. estudante é o, digamos assim, é o sujeito. E quando a gente fala de sujeito, a gente está falando no singular, mas a gente está falando aqui de uma forma geral. O sujeito Certo. aqui não é apenas um grupo de pessoas, são vários grupos de pessoas, certo? Então, o sujeito aqui, o foco primeiro são os estudantes. Na sequência, a gente tem os profissionais da educação. E aí os profissionais da educação incluem os professores, incluem o pessoal da gestão, inclui inclusive aquele porteiro que fica lá na porta da escola, certo? Ele também é um sujeito da educação. Se o porteiro Sim. trabalha no portão da escola, ele também é um sujeito da educação. Né? Na maioria das vezes as pessoas nem param para pensar nisso, mas ele é também alguém que faz parte do processo educativo, né? Isso precisaria, inclusive, ser encarado até com mais seriedade, ok? Então, o foco precisa estar no sujeito. Vou repetir, porque não é na formação, porque se a gente coloca na formação, a gente está colocando o foco em um processo, certo? Em um processo, mas não no sujeito. Então, o foco central tem que ser no sujeito. Estudantes, professores, gestão, e assim sucessivamente. Isso sim, quando o foco está no sujeito, isso garante uma formação básica comum geral, de acordo com as diretrizes aqui. Certo. Obrigada, professor. Nada, André. Muito obrigada. Alguém mais levantou a mão? Eu escutei um barulhinho aí de mão levantada. Em que Shirley, pode Boa falar. noite. Em que momento a gente vai ver nessas diretrizes essa valorização do profissional? Pronto. Assim, Sim. Pode falar. para essa formação, né? Porque as diretrizes de base, ela vem também para afirmar o papel do professor, tanto dentro e fora de sala, né? E Isso, todos que estão dentro da escola fazem parte, né? isso, exatamente. Pronto. Shirley, né? É isso? Shirley, teu nome? Acertei? Shirlene. Shirlene. Pronto, Shirlene, é isso mesmo, veja. Aqui a gente está falando, não me lembro agora, se agora me pegou, não me lembro agora exatamente em que trecho das diretrizes a gente encontra essa discussão sobre o sujeito. Mas veja, as diretrizes curriculares nacionais gerais, elas são divididas por tópicos, certo? Por áreas. Então, nós temos uma área que são as diretrizes operacionais. Então, nesse campo das diretrizes operacionais, aí a gente vai ver manutenção da qualidade da escola. Veja que tem na letra C aqui, tem a manutenção da qualidade da escola. Isso entra nas diretrizes, certo? O conteúdo sistematizado também entra nas diretrizes. A formação de professores também entra na diretriz e valorização da classe trabalhadora também. Tudo isso entra, certo? Só que entra como diretriz operacional, como diretriz de formação, entendeu? Então, dentro do documento, você vai ver vários capítulos, né, que vão falar de diretrizes específicas para cada área, certo? Então, na questão do foco, voltando aqui para o que essa questão aqui está pedindo, na questão do foco, que eu quero que vocês prestem bem atenção, é que todo foco de educação, todo foco de todo o processo educativo, ele precisa estar centrado no sujeito e não nos processos nos quais esses sujeitos estão inseridos, certo? Sempre o foco primeiro é para o sujeito. Depois, a atenção é direcionada para as outras coisas. Mas, em primeiro lugar, precisa ser no sujeito. Quando a gente fala do foco no sujeito, a gente está falando uma boa qualidade de educação para que
os estudantes tenham um bom ensino-aprendizagem. Quando a gente fala no foco no sujeito, a gente está falando nos professores que recebem uma boa remuneração e têm boas condições de trabalho. Quando a gente fala no foco do sujeito, a gente está falando de uma formação continuada para esses profissionais. Então, tudo está no sujeito, certo? Só que aí a gente tem que pensar que o sujeito está inserido em processos, certo? Então, o foco precisa ser primeiro nele, para que, sendo nele, o que vem a reboque, certo? Que é a formação continuada dos professores, a qualidade da escola, a qualidade do ensino e tudo mais, seja também valorizado, certo? Deu para entender ou eu compliquei demais? Deu para entender, professor. Para mim, deu. Ainda bem. Mais alguém quer falar sobre essa questão? Seguimos, né? Vamos para 4 agora. Outra questão sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, certo? Então, o que é que a questão pede? Qual o objetivo? A pergunta básica é essa. Qual o objetivo das diretrizes? O objetivo do atendimento educacional especializado é identificar habilidades e necessidades dos estudantes com deficiência. Aliás, não, gente, peraí, deixa eu voltar para a questão, para não falar da questão errada. Então, vamos ler, que é melhor. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, o objetivo do atendimento educacional especializado é um tipo de atendimento que está previsto nas diretrizes, né? O AEE, Atendimento Educacional Especializado, é identificar habilidades e necessidades dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, organizar recursos de acessibilidade e realizar atividades pedagógicas específicas que promovam seu acesso ao currículo. Pronto. São os objetivos desse atendimento educacional especializado, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação. Aí, o que é que a questão pede? Este atendimento substitui a escolarização em classe comum? Aí vou lendo aí as alternativas. Substitui ou não substitui? Então, vejam aí as alternativas e apontem aquela que está de acordo com este atendimento. Dá um tempinho para que vocês leiam bem tranquilos. Tatiana colocou B, André colocou B. Paula B, André B, Jane B, maioria B. Pronto, ótimo. Então, a maioria acertou, letra B de bola, é isso mesmo, certo? Esse atendimento, ele não substitui a escolarização em classe comum e é ofertado no contraturno da escolarização em salas de recursos multifuncionais da própria escola, de outra escola ou de outras instituições. Perfeito, é isso aí, certo? Então, atenção para algo que também é muito específico dessas diretrizes, né? Então, esse atendimento educacional especializado, ele está previsto dentro dessas diretrizes, né? E aí eu digo sempre, né? Só vai conseguir saber que existe esse atendimento
educacional especializado quem leu o documento, né? Quem procurou estudar o documento. E pronto. Então, ele realmente não substitui a escolarização, é ofertado no contraturno da escola e ele tem que ser realizado em salas de recursos multifuncionais. Se a escola não tiver essa sala de recursos multifuncionais, parte para outra escola. Se outra escola nas proximidades não tiver, então busca-se outras instituições, que podem ser instituições governamentais ou não governamentais. Né? Existem, inclusive, centros. Vejam na letra E, lá embaixo, né? A letra E, que é uma alternativa que está incorreta, ela fala de centros de AEE, né? Centros de atendimento especializado, atendimento educacional especializado. Esses centros, eles de fato existem, certo? Então, quando a escola não tem essas salas de recursos multifuncionais, busca-se outra escola, se ela não tiver, não tem, então vai para alguma instituição. Pode ser uma instituição filantrópica, uma organização social, uma instituição governamental do município ou do estado, né? E pode ser também os centros de atendimento educacional especializado, né? Então, isso é feito dessa forma para garantir que realmente as crianças com deficiência ou com transtornos tenham o direito a ter esse atendimento. Ok? E a ideia de não substituir a escolarização em classe comum é fundamental, né, porque a gente já saiu daquela fase da legislação brasileira que colocava as crianças com deficiência ou com transtornos para estudarem em classes específicas, né, afastando-as das classes, das outras classes que eram consideradas classes normais. Né? Então, isso acabou. As crianças, vocês já sabem, né, vocês são da área da educação, já sabem que a legislação mudou logo no início dos anos 2000, né, acho que 2000, ainda antes do ano de 2010, se eu não me engano, né, mudou essa legislação e isso aos poucos foi sendo transformado nas escolas. Dúvidas, comentários? Vamos para 5. Questão 5, a questão do Instituto Darwin. E agora nós vamos para a LDB, tá? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, saímos das diretrizes curriculares para a educação básica e entramos agora na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a lei federal que rege todo o processo educacional brasileiro, né? Então, as diretrizes que a gente estava estudando, sobre as quais a gente estava estudando até agora, saíram da LDB. A base nacional lá, a BNCC, sai também da LDB. As portarias políticas, programas e tudo mais, todos têm como base a LDB e também o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é uma legislação específica para crianças e adolescentes, no caso do ensino básico. Tá? Então, vamos lá. Sobre o ensino religioso, aponte a alternativa que condiz com o que estabelece o artigo 33 da Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Qual é a alternativa que condiz com o que estabelece esse artigo? Olha que é uma questão também bem específica, né? Porque fala de um artigo específico, né? Mas como se trata de ensino religioso, o ensino religioso foi algo muito debatido, tem sido até hoje algo muito debatido no Brasil, é até uma questão que dá para responder com a vivência de vocês, com o que vocês já ouviram falar sobre ensino religioso, né? Então vamos lá. Leiam as alternativas e me digam aí o que é que vocês acham.
Já dá para responder? Ainda ninguém colocou no chat. Alguém quer falar? Jane colocou B. Acho que é a D. D de dado ou B de bola? Não, D de dado. D de dado. E olha que eu já li sobre essa questão, mas confesso que a abordagem da questão do conteúdo, né, específico, Uhum, eu estou com dúvida. certo. Pronto, vamos comentar então. Ah, mas teve alguém que colocou letra B de bola, não foi, Adriano? Ou não, ou foi na letra B? Sim, Jane. Juliane, foi na letra B, né? Pronto. Então, vamos lá. A resposta realmente é a letra B, B de bola, certo? Vamos comentar aqui. O ensino obrigatório, o ensino religioso, melhor dizendo, ele é de matrícula facultativa, tá? A LDB estabelece, exatamente nesse artigo 33, que a matrícula do ensino religioso é facultativa, tá? Mas a LDB também diz que quando a escola for estabelecer o seu conteúdo de ensino religioso, elas devem ouvir entidades civis de diferentes denominações religiosas para que esse conteúdo seja definido, certo? Melhor, os sistemas de ensino, não falei escola, né? Os sistemas de ensino têm que ouvir as diferentes entidades de diferentes denominações religiosas para definir esse conteúdo. Por quê? Porque, primeiro, o Brasil é um país laico, tá? E a escola é definida como escola laica. Então, nenhuma criança ou adolescente deve ser obrigada a estudar ensino religioso dentro das escolas, certo? Então, por isso que a matrícula tem que ser facultativa. Mas, já que tem aquelas crianças que querem, as famílias, né, que querem matricular as crianças no ensino religioso, então a escola vai lá e oferece. Mas para a escola oferecer, o currículo ou o conteúdo, melhor dizendo, daquela disciplina, tem que ser montado a partir das perspectivas de diferentes denominações religiosas. Isso é o que estabelece a LDB. Durante muitos anos, né, quem conhece aqui a história do Brasil, durante muitos anos, o ensino religioso no Brasil ele foi majoritariamente católico, certo? E como ensino religioso católico, aquelas crianças, aqueles adolescentes que eram de outras confissões religiosas ficavam praticamente excluídos do processo, porque eles eram obrigados a estudar conteúdo da religião católica, né? E aí, hoje, isso não é mais permitido, a não ser nas escolas confessionais, certo? Então, por exemplo, se existe uma escola, São José, né, que fica ali na Boa Vista, o Colégio São José é um colégio privado, católico, o Agnes é um colégio protestante, presbiteriano, né? Então, quando a criança se matricula em uma escola, quando a família matricula uma criança numa escola dessa, já sabe que está matriculando a criança numa escola confessional. Então, o trabalho religioso, né, ou o conteúdo religioso que será trabalhado naquela escola, estará de acordo com a confissão daquela escola. Mas em uma escola pública, isso não é mais permitido, certo? Não existe escola pública confessional. Existe escola pública, laica. Pelo menos tem que ser assim, certo? Infelizmente, o que acontece na prática em muitas escolas, é que a gestão da escola, ou a maioria dos professores, a maioria dos... Aí, por que a letra D está incorreta, né? É o seguinte, na prática, muitas escolas têm a gestão que é católica ou protestante, tem a maioria dos professores que é católicos ou protestantes, né? E aí termina se exigindo que as crianças e os adolescentes, mesmo que não estudem,
conteúdo de ensino religioso, mas se submetam a práticas religiosas da maioria das pessoas que estão trabalhando naquela escola. Então, por exemplo, gente, por favor, eu vou falar uma coisa aqui, mas não entendam como um preconceito, nem como uma crítica à religião de ninguém, tá? Eu estou apenas falando algo que a lei não permite mais hoje, mas que infelizmente acontece na prática. Por exemplo, se você junta os meninos de uma escola e obrigam esses meninos, antes de entrar para a sala de aula, rezarem o Pai Nosso ou a Ave Maria, certo? Você está exigindo que aquela criança, aquele adolescente, participe de um ritual religioso de um único segmento religioso, que é o cristianismo, católico ou protestante. Uma criança do candomblé está excluída. Uma criança da Jurema está mais excluída ainda, né? Uma criança da Umbanda também, né? E assim sucessivamente. Então, por isso que hoje a LDB, hoje não, desde 96, a LDB não defende ou não estabelece mais, melhor, não estabelece mais o ensino religioso, nem práticas religiosas na escola como algo obrigatório, certo? E se tiver algum conteúdo religioso, aí tem que ser aquilo que a letra B está dizendo aqui. A letra B de bola está dizendo aqui. Tem que ser um conteúdo construído a partir das perspectivas das diferentes denominações religiosas. Ok? É um tema bem espinhoso esse, bem polêmico, porque tem uma coisa na lei e tem outra coisa acontecendo na prática, né? E às vezes a gente fica transitando entre o que a lei diz, o que a prática oferece, mas muitas vezes essa prática ela acontece de maneira que provoca o preconceito contra as religiões minoritárias do Brasil, tá? Isso é uma coisa muito séria. Eu escutei alguém levantando a mão aí, o barulho de mão levantada. É bom que a gente fale sobre isso. Quem quiser falar, fique à vontade. Não foi eu não, mas eu vou fazer um comentário. Por isso que é Tá. realmente importante a gente estar sempre atento para os documentos, né, legais, porque, como você mesmo disse, existe essa discrepância na questão do que está na lei, na teoria, e o que se vivencia na prática, né? Quando você falou assim, vamos recordar as nossas vivências, então realmente embaralhou um pouco a mente na questão de ser mais exata, porque justamente a gente vive isso. A gente lê pouco, e aí eu falo por mim, não posso generalizar, os documentos e vive naquele automático das práticas que muitas vezes contradizem, né? O que está lá na lei. Isso, exatamente. Pronto. Esse você tocou no ponto. Quando eu falei de vivências, né, eu estava também me referindo àquilo que é colocado no debate, né? Porque quando a gente, de vez em quando, né, a gente escuta noticiários no jornal, ou até mesmo notícias que circulam pela internet, de alguma escola, por exemplo, que está sendo processada, alguma gestão de alguma escola que está sendo processada porque proibiu. Pronto, recentemente teve um caso de uma criança que foi proibida de entrar na escola na Páscoa vestida, fantasiada de coelhinho da Páscoa. Porque, eu não me lembro agora se foi a diretora ou se foi a gestora, que disse, foi aqui em Recife, foi aqui em Pernambuco, eu acho que foi em Jaboatão, né? Que a gestora da escola, ou foi a professora da sala daquela criança, não me lembro exatamente agora quem foi, disse que aquela criança não entraria na sala de aula vestida, fantasiada de coelhinho da Páscoa, porque a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, que não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. Então, a criança não entrou. E aí, ou seja, veja, foi um elemento religioso que terminou causando um problema de exclusão de uma criança. E aquilo foi parar na justiça, né? O Conselho Estadual da Criança entrou, o Conselho Tutelar lá da comunidade também, o GAJOP, que é uma instituição aqui do Recife que trabalha na área de proteção do risco, entrou no meio, e deu uma certa confusão, aquilo ali, a escola teve que responder por aquilo ali, tá certo? Então, assim, a gente tem o debate acontecendo na sociedade e a gente tem as práticas também acontecendo, né? E aí a gente tem a lei, né? Então, a LDB, ela estabelece isso que a gente está discutindo aqui. Então, é importante estar muito atento ao que a lei estabelece, certo? Porque o que a prova vai pedir não é aquilo que está acontecendo na prática, viu? É aquilo que está acontecendo, é aquilo que a lei determina, aquilo que a lei
coloca como um estabelecimento, né? Quem mais vai falar? A questão também, professor, do turbante, né? Sim. Porque tem estudantes que eles querem estar com os adornos, né? E Isso. muitas vezes a gente percebe até na classe de professores com turbante sendo discriminados, Isso. né? Por conta da sua religião. Então, Exatamente. isso também acontece na classe de professores, onde você tem, na sala dos professores ali, uma discriminação terrível por Isso. ser afrodescendente, né? Ter essa questão religiosa bem aflorada. Isso, tem professor que faz piada com alunos, alunas que são de religiões afro-brasileiras ou africanas, né, chamando de macumbeiro e ridicularizando e tal. Professores fazendo isso. Né? Ou você tem também o outro lado, de professores que tentam impor os seus preceitos religiosos à classe. A gente está demorando um pouquinho aqui nessa questão, porque é um tema bem polêmico, mas eu vou sair dela agora. Vou falar uma última coisinha aqui para a gente sair dela. Mas veja só, eu conheci aqui um problema que aconteceu numa escola aqui perto da minha casa, de uma professora que sempre levava músicas evangélicas para os alunos trabalharem em sala de aula. Né? E aí uma aluna que era da Jurema, né? Que é uma religião, que é uma mistura de religiões africanas com indígenas, né? Da Jurema, levou um ponto de Jurema, né? Uma música, um ponto de uma Jurema, e disse assim, professor, essa música aqui poderia ser trabalhada dentro dessa mesma questão que a senhora está usando a música evangélica. E aí ela foi e disse assim, não, mas nós não vamos usar essa música sua, porque essa sua música aí não representa, olha a letra D aqui, por que a letra D de dado está errada? Porque a sua música não representa o que a maioria dessa classe pensa em termos de religião. Isso é um processo de exclusão ou não é? Isso é um ato de preconceito ou não é? É, gente. É. Entendeu? Então, aí, aquela adolescente que veio com uma contribuição para a aula, teve a sua contribuição negada simplesmente porque era uma contribuição que vinha de uma religião que não era da maioria da classe. Ué, mas ela é de outra religião e ela tem o direito de ser de outra religião e tem o direito também de contribuir com a aula com os conhecimentos que ela tem da sua religião. Né? Mas vejam como isso é muito complicado no Brasil ainda hoje, como a gente tem muitos embates, né, ocorrendo. Mas, para a gente fechar aí para a próxima questão, a LDB define isso, viu, gente? Matrícula, ensino religioso é facultativo, porque o ensino religioso não é obrigatório no Brasil, nas escolas públicas, e, aliás, em escola nenhuma, mas principalmente nas escolas públicas, e se houver uma disciplina de ensino religioso, ela tem que ser construída a partir dos olhares de diferentes denominações. Deixa eu em frente, porque meu tempo está quase no final. Tem quanto tempo ainda, Adriélio? 5? 1? Isso, professor, 5 minutinhos. 5 minutos, pronto. A essa questão vamos deixar que o pessoal responda, mas não vamos esperar o chat não, né? Pronto, Tá. Então, vamos direto, né? Eu já vou direto. Pronto, vamos lá, gente. Pra gente, são 8 questões apenas, então tem só mais 3, vamos ver, aí eu mesmo respondo e comento, tá? Para a gente não demorar muito. Segundo o artigo 31 da Lei Federal 9.394, que é a LDB, tá? Essa lei aí, com esse número é a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a avaliação na educação infantil, a alternativa é, certo? Ocorre mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, tá? A gente está falando aqui da avaliação na educação infantil. Então, a letra A não está correta, porque essa avaliação ela não enfoca apenas o desenvolvimento das competências emocionais da criança. Ela envolve também outras competências, certo? As competências emocionais são apenas algumas das competências que são avaliadas, ok? Então, por isso que a letra A não está correta. Deve evitar estereótipos? Sim, beleza. A avaliação deve evitar estereótipos. Mas apresentar parecer conclusivo em forma de nota não é
uma diretriz relacionada à avaliação, porque não existe parecer conclusivo em forma de nota. O parecer conclusivo, certo? Ele vem em forma de nota e em forma de outros olhares, tá? Então, por isso que a letra B está incorreta. Letra C, tem como objetivo a promoção para o acesso ao ensino fundamental? Também não, porque um processo avaliativo, ele não deve ter como foco, como objetivo principal, apenas a promoção para a série seguinte. Ele tem que levar em conta todos os outros aspectos que envolvem o desenvolvimento da criança, tá? Requer a aplicação de provas de conteúdo específico uma vez ao ano. Isso não acontece na educação infantil, né? Em nenhuma forma de educação, né? Primeiro, se tivesse de haver provas, não seria uma vez ao ano, né? E para a educação infantil não tem essa coisa de aplicação de uma prova, né? A avaliação é feita com base em outras questões, como, por exemplo, as competências emocionais, como, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo da criança, como a habilidade da criança com algumas coisas, enfim, o desenvolvimento motor, etc, etc, etc. Ok? Vocês podem depois ler de novo essa questão, ver o gabarito, que isso aqui vai para vocês, tá? Outra questão, novamente sobre o ALDB, essa do Instituto Darwin. Segundo a Lei 9.394/96, artigo 34, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Isso aqui é o que está no artigo 34. Ó. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos, aí as alternativas pedem para você dizer quantos anos, ou melhor, quantas horas, né? E aí, a alternativa correta aqui é a letra C, 4 horas, certo? Então, no artigo 34 está assim, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. A alternativa, então, aqui é a letra C. Jornada de trabalho efetivo em sala de aula é 4 horas, tá? De acordo com a LDB. Só uma explicação rapidamente. Tem aqui, ó, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Ampliado para quanto? Né? A lei não diz, tá, gente? E aí, isso aqui é uma questão que eu quero também chamar a atenção de vocês. Isso aqui é o que está no artigo, certo? Só que esse artigo ele é muito amplo, ele é muito geral, ele não especifica para quantas horas esse período, para quanto tempo esse período será progressivamente ampliado. Esse artigo 34, ele ainda requer uma diretriz específica ou algum tipo de resolução específica para, digamos assim, detalhá-lo, entendeu? Porque ele não está detalhado. É um artigo da LDB que não está detalhado, que ainda espera, certo, uma resolução ou alguma diretriz para ser detalhado nessa questão da progressão ampliada de período de permanência na escola. Mas a resposta é a letra 4, porque o tempo e hora de trabalho em sala de aula é, no mínimo, 4 horas. E a última questão, para a gente encerrar aqui, do INDEC, no artigo 24 da LDB, estão estabelecidas regras comuns para a organização da educação básica nos níveis fundamental e médio. Com relação ao controle de frequência, determina-se que, letra A, é a resposta correta, fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação, certo? Isso aqui é o que está estabelecido no artigo 24, que trata sobre a frequência na escola. Tá? As outras alternativas estão incorretas, porque a letra B diz que isso fica a cargo da gerência de educação. Não, isso fica a cargo da escola. A letra C está incorreta, porque diz que fica a cargo da escola, mas não há monitoramento do sistema de ensino, né? Conforme disposto no seu regimento, sem monitoramento do respectivo sistema de ensino. Não. O sistema de ensino
monitora, ok? Essa frequência. E a letra D está incorreta por causa lá do finalzinho, porque diz que a frequência mínima é de 60% do total de horas letivas para a aprovação. Não é 60%, é 75%. Ok? Trata-se de uma questão também bem específica, né, que só vai conseguir responder assim com muita certeza quem conseguiu ler a lei. E só, agora para fechar, realmente, todas essas questões, no caso, da questão 5 até a questão 8, que foram as questões da LDB, que eu separei aqui, todas elas, gente, estão dentro do capítulo 2 da LDB, certo? Atentem para o capítulo 2 da LDB. Se você quer ler, quer focar alguma leitura específica da LDB, leia o capítulo 2 da LDB, porque o capítulo 2 da LDB é exatamente as disposições relacionadas à educação básica, que é a educação na qual vocês vão trabalhar depois que passarem desse concurso, e todo mundo vai passar, tá certo? E já que todo mundo vai passar, então todo mundo leia o que está lá na LDB, no capítulo 2, para poder ver qual é a legislação que vai guiar a sua prática em sala de aula. Beleza? E aí a gente encerra. Professor, muito enriquecedor. Sempre que eu estou aqui controlando, monitorando, eu aprendo muito com o senhor. Tenho certeza que as nossas alunas também aprendem muito todos os dias com as suas contribuições tão valiosas. Parabéns. Muito Vocês obrigado. gostaram? Deixa a palminha aí, professor Reginaldo, os elogios. Gostariam de falar alguma coisa? Angelita, quer falar? Pode falar. Pode falar, Angelita levantou a mão. Andréia, pode falar. Obrigada, professor. O senhor arrasa, viu? Suas aulas são top. Estou aprendendo muito com suas aulas. Eu espero que Camaragibe aí vem aí. Eu vou continuar assistindo, viu? Muito obrigada. Ótimo, André. Obrigado também pelas suas valiosas colaborações e a colaboração de todos e todos vocês aí, né? Teve aquelas pessoas que falaram, aquelas pessoas que ficaram só respondendo no chat, aquelas que não falaram nada, mas assim, todo mundo de alguma forma contribuiu, né? Olhando para a aula, tentando compreender, enfim, a gente está aqui para ajudar vocês. E continuem dando seus passos, é uma estrada, é um caminho que com certeza vai levar vocês para esse objetivo. Eu já estou apostando que vocês vão ser aprovados e aprovadas, então por isso que eu estou mandando vocês lerem os documentos, porque depois que vocês estiverem lá dentro da profissão de vocês, da função de vocês, vocês precisarão estar por dentro de toda essa legislação. Não estude a legislação somente para o concurso, não, tá? Estuda para o concurso agora, foca nos pontos principais, como eu estou dizendo aqui. Leia o capítulo 2 da LDB, porque é o mais importante para todos os cargos aí com os quais a gente está trabalhando aqui. Mas, depois que vocês passarem no concurso, continuem lendo para poder fazer da prática de vocês a melhor prática possível. Porque a grande profissional é aquele e aquela que não somente faz a prática, mas que também procura conhecer teoricamente e legalmente a prática que está exercendo. Certo? Valeu. Hoje eu já falei demais, Adélio. Vou deixar para você, senão não vai dar tempo para a sua aula. Tudo bem, professor. Obrigado, viu? Obrigadão, gente. Tchau. Vamos Boa seguir noite. aqui, gente, com língua portuguesa. Prazer, meu nome é Adriélio, para quem não me conhece, sou professor de língua portuguesa e coordenador dessa mentoria. Está sendo muito rica, muito valiosa essas aulas, essas